Olá, incrível participante! Hoje, temos um quiz de número 164 sobre geografia mundial que vai desafiar você e expandir seus conhecimentos sobre o nosso planeta. Pesquisei fundo, de norte a sul, para trazer as perguntas mais fascinantes e interessantes que você poderia imaginar. Prepare-se para descobrir fatos surpreendentes e aprender coisas novas sobre o mundo ao nosso redor. Está pronto para o desafio? Pergunta 1. Qual é a capital mais antiga do mundo? É Atenas, Damasco ou Roma? Pense bem antes de responder. Damasco. Esta cidade histórica é considerada uma das mais antigas e continuamente habitadas do mundo. Pergunta 2. Como é conhecida a ilha James Bond desde 1974, quando foi cenário do filme 007 Contra o Homem com a Pistola de Ouro? É Jamaica, Seychelles ou Tailândia? Tailândia. Na ilha Khao Phi Phan, na Tailândia, foram filmadas algumas cenas do famoso filme 007. A ilha é um dos lugares mais populares da Tailândia. Pergunta 3. Qual rio flui por 4 capitais? Viena, Bratislava, Budapeste e Belgrado? É Ryan, Danúbio ou Vulgar? Uma pergunta de geografia. Danúbio. Este majestoso rio é o segundo mais longo da Europa. Pergunta 4. Qual é o país mais pacífico do mundo segundo o Índice de Paz Global? É Canadá, Japão ou Islândia? Uma pergunta sobre paz. Islândia. Este país é conhecido por sua tranquilidade e segurança. Aperte no like. Seja você o primeiro a receber as novidades do canal. Inscreva-se no canal. Pergunta 5. Qual é o único estado soberano no mundo a receber o nome de uma mulher? É Argentina, Santa Lúcia ou Dominica? Vamos descobrir. Santa Lúcia, uma linda ilha caribenha. Pergunta 6. O estado do Paraná está em qual país? É México, Brasil ou Argentina? Vamos lá, pense um pouco. Brasil. O Paraná é conhecido por suas belezas naturais. Pergunta 7. Qual é a ilha habitada mais remota do mundo? É Cape Breton, Canadá, Big Island, Havaí ou Tristão da Cunha, África do Sul? Um desafio geográfico. Tristão da Cunha é o território habitado mais remoto do mundo. A ilha principal do arquipélago, a ilha de Tristão da Cunha, está localizada no meio do Oceano Atlântico. Pergunta 8. Em que direção sai o Canal de Suez? É de leste a oeste, de norte a sul ou de oeste a leste? Uma questão de navegação. De norte a sul. Este canal conecta o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Pergunta 9. Que mar no sudoeste das Filipinas compartilha seu nome com um personagem de Star Trek? É Spock, Sulu ou Kirk? Fãs de ficção científica, essa é para vocês. Sulu. O mar é nomeado em homenagem ao personagem Sulu da série. Pergunta 10. O Mar de Mármara é o menor, o mais profundo ou o mais frio do mundo? Um teste de conhecimentos geográficos. Menor. É o menor mar do mundo, localizado entre a Turquia europeia e asiática. Aperte no like. Das primeiras 10 perguntas você acertou quantas? O desafio é acertar apenas 20 das 100 perguntas. Você consegue? Pergunta 11. Onde fica a cidadela de Alepo? É no Iraque, Jordânia ou Síria? Uma pergunta sobre história. Síria. A cidadela de Alepo é um patrimônio mundial da Unesco. Pergunta 12. Em quantos estados brasileiros você encontra cidades chamadas Bom Jesus? É 5, 7 ou 10? Vamos ver quem sabe. 5. A cidade com mais homônimas é Bom Jesus.
5 estados possuem município com esse nome, 3 no Nordeste e 2 no Sul. Pergunta 13. Qual deserto é um dos mais antigos e está localizado no sul da África? É o deserto do Namibe, da Núbia ou Grande Mar de Areia? Vamos explorar os desertos. Deserto do Namibe. Ele tem cerca de 55 milhões de anos. Pergunta 14. Qual país tem azul, em vez de verde nos semáforos? É a Áustria, Rússia ou Japão? Uma curiosidade cultural. Japão. Os semáforos lá usam azul ao invés de verde. Inscreva-se no canal. Seja você o primeiro a receber as novidades do canal. Qual é a língua mais falada no hemisfério sul? É espanhol, português ou inglês? Uma questão linguística. Português. É a língua mais falada por 252 milhões de falantes. Inscreva-se no canal. Seja você o primeiro a receber as novidades do canal. Aperte no like. Pergunta 16. Qual é o rio mais profundo do mundo? É o Congo, Nilo ou Amazonas? Uma pergunta sobre geografia. Congo. É o rio mais profundo do mundo. Pergunta 17. Qual país tem mais recifes de corais? É a Austrália, Indonésia ou Fiji? Vamos mergulhar. Austrália. A Grande Barreira de Coral é a maior estrutura de corais do mundo. Pergunta 18. Em que país a Nazaré é famosa por suas ondas recordes? É México, África do Sul ou Portugal? Uma pergunta sobre surf. Portugal. As ondas da Nazaré atraem surfistas de todo o mundo. Pergunta 19. O atol de Bikini foi local de testes nucleares realizados por qual país? É França, Reino Unido ou Estados Unidos? Um pouco de história. Estados Unidos. Eles realizaram testes no atol de Bikini. Pergunta 20. Qual país tem a maior porcentagem da população com mais de 65 anos? É Japão, Alemanha ou Coreia do Sul? Uma questão sobre demografia. Japão. O Japão tem uma população muito envelhecida. Inscreva-se no canal. Seja você o primeiro a receber as novidades do canal. Aperte no like. Pergunta 21. A passagem de Drake conecta quais dois corpos de água? É Pacífico e Atlântico, Atlântico e Índico ou Ártico e Pacífico? Uma questão sobre geografia marítima. Pacífico e Atlântico. Essa passagem é famosa por suas águas agitadas. Pergunta 22. Quantas pontes existem sobre o rio Amazonas? É nenhuma, 27 ou mais de 200? Uma pergunta desafiadora. Nenhuma. O rio Amazonas é tão largo que não há ponte sobre ele. Pergunta 23. Batman é a capital do distrito Batman, localizado em qual país? É Turquia, Albânia ou Turquestão? Vamos ver quem conhece geografia. Turquia. Uma cidade que compartilha o nome com o famoso super-herói. Pergunta 24. O Grande Buraco Azul, um gigante sumidouro, está localizado na costa de qual país? É Belize, Quênia ou Nova Zelândia? Uma curiosidade sobre o mar. Belize. Este local é um paraíso para mergulhadores. Pergunta 25. Qual é o nome da maior plataforma ocular localizada na Antártica? É Shackleton, Ross ou Ison Ice? Uma pergunta sobre exploração. Ross.
Essa plataforma de gelo é uma das maiores do mundo. Aperte no like. Inscreva-se no canal. Chegamos nas primeiras 20 perguntas. Você acertou quantas? Inscreva-se no canal. Pergunta 26. Existem rios abaixo do nível do mar no mundo? Responda sim ou não. Uma pergunta intrigante. Sim, o Rio Colorado, por exemplo, flui abaixo do nível do mar em algumas partes. Pergunta 27. A linha do Equador cruza qual destes países? É Uruguai, Vietnã ou Quênia? Vamos ver se você sabe sobre os países do Equador. Quênia. O Equador passa por este belo país africano. Pergunta 28. Qual é o país com formato mais circular no mundo? É Peru, Serra Leoa ou Iêmen? Uma pergunta de formato curioso. Serra Leoa. Esse país tem um contorno bastante circular quando visto no mapa. Pergunta 29. A Basílica de São Marcos encontra-se em qual cidade italiana? É Roma, Florença ou Veneza? Uma questão sobre história e arquitetura. Veneza. Uma das mais belas igrejas do mundo, cheia de arte e história. Pergunta 30. Uma grande placa tectônica de Nazca está localizada na costa oeste de qual continente? É África, América do Sul ou Ásia? Um desafio científico. América do Sul. Essa placa é crucial para o estudo da tectônica de placas. Eu estou achando esse quiz muito difícil. Você acha? O seu desafio é acertar pelo menos 20 das 100 perguntas. Pergunta 31. Qual é o país mais densamente povoado do mundo, considerando apenas os países independentes? É Singapura, Bangladesh ou Mônaco? Vamos testar seu conhecimento geográfico. Mônaco. O país mais densamente povoado do mundo é a cidade-estado de Mônaco, que possui mais de 15 mil habitantes por quilômetro quadrado. Pergunta 32. Qual é a maior ilha do Canadá? É Vitória, Vancouver ou Baffin? Uma pergunta sobre geografia canadense. Baffin é a maior ilha do Canadá e uma das maiores do mundo. Pergunta 33. Qual país tem mais cidades com população superior a 1 milhão? É China, Índia ou Estados Unidos? Uma questão sobre urbanização. China. O país possui uma quantidade impressionante de cidades grandes. E o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking, com 15 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Pergunta 34. Qual é o país mais chuvoso do mundo? É Brasil, Costa Rica ou Colômbia? Uma questão climática. Colômbia. A cidade de Quibdó é conhecida por ser a mais chuvosa do mundo. Pergunta 35. Aproximadamente que porcentagem da terra na Austrália é desabitada? É 50%, 70% ou 95%? Uma pergunta sobre geografia australiana. 95%. Uma grande parte da Austrália é desabitada, com vastas áreas de deserto. Pergunta 36. Qual montanha é o pico mais alto de todas as Américas? É Denali, Aconcagua ou Monte Loga? Um desafio para os amantes da natureza. Aconcagua é a montanha mais alta do continente sul-americano. Pergunta 37. Qual rio deságua nas Cataratas Vitória? É o Congo, Zambeze ou Rio Laranja? Uma questão sobre geografia fluvial. Zambeze. Esse rio impressionante dá origem a uma das cachoeiras mais espetaculares do mundo. Pergunta 38. Quais dois países têm mais territórios ultramarinos? É Reino Unido e França, Austrália e Nova Zelândia ou Estados Unidos e Espanha? Uma questão sobre política.
Reino Unido e França. Esses países possuem um número significativo de territórios ultramarinos. Pergunta 39. Qual é a capital do Reino do Butão? É Lhasa, Candu ou Timbu? Vamos explorar a Ásia. Timbu, uma cidade cheia de cultura e tradições. Pergunta 40. Qual país tem a maior taxa de fertilidade no mundo? É Somália, Nigéria ou Índia? Uma pergunta demográfica. A Nigéria é o país com a maior taxa de fertilidade do mundo, com 7,1 bebês vivos por mulher. Pergunta 41. Qual é a capital mais meridional do mundo? É Buenos Aires, Wellington ou Santiago? Uma pergunta sobre geografia global. Wellington, capital mais meridional, Wellington, Nova Zelândia, ocupa 290 km² com 393 mil habitantes. Pergunta 42. Qual é o menor país em área de terra na Ásia? É Ilhas Cocos, Singapura ou Brunei? Vamos descobrir quem conhece a geografia asiática. Ilhas Cocos, Keeling, com 14 km². Poderia abrigar aproximadamente 108 ilhas do Cocos dentro da cidade de São Paulo, capital. Pergunta 43. Qual país tem a maior elevação média? É Butão, Nepal ou Afeganistão? Um desafio para os geógrafos. Butão. Este país montanhoso possui uma alta elevação média. Pergunta 44. A capital da Indonésia, Jakarta, está localizada em qual ilha? É Java, Sumatra ou Bornéu? Uma pergunta sobre as ilhas da Indonésia. Java, uma das ilhas mais populosas do mundo. Pergunta 45. Qual país tem mais árvores na Terra? É Rússia, Brasil ou Canadá? Vamos falar sobre meio ambiente. A Rússia é o país com mais árvores no mundo, com 8,5 milhões de quilômetros de florestas, o que equivale a 22% da área verde do planeta. Inscreva-se no canal. Pergunta 46. O Palácio de Inverno está localizado em qual cidade russa? É Moscou, Kazan ou São Petersburgo? Uma pergunta sobre história russa. São Petersburgo, um magnífico exemplo de arquitetura imperial. Pergunta 47. Qual ilha é compartilhada pela Indonésia, Malásia e Brunei? É Luzon, Bornéu ou Tel? Vamos explorar as ilhas do Sudeste Asiático. Bornéu, uma ilha rica em biodiversidade. Pergunta 48. Qual é o sistema de cavernas mais longo do mundo? É Mamute, Colossal ou Monumental? Um desafio subterrâneo. É o Mammoth Cave System, localizado no Parque Nacional de Mammoth Cave, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, com cerca de 591 quilômetros explorados. Pergunta 49. Qual corrente oceânica carrega água quente para a costa ocidental da Europa? É corrente Alice, vento oeste ou corrente do Golfo? Uma pergunta sobre oceanos. Corrente do Golfo. Ela traz clima ameno e influencia o ecossistema da região. Pergunta 50. Qual desses países não é considerado nórdico? É Islândia, Finlândia ou Estônia? Vamos testar seu conhecimento cultural. Estônia. Este país é báltico, não nórdico. Inscreva-se no canal. Pergunta 51. Qual país tem os vulcões mais ativos? É Indonésia, Estados Unidos ou Japão? Um pouco de geografia de vulcões. Indonésia.
Este país está situado no Anel de Fogo do Pacífico, cheio de vulcões ativos. Pergunta 52. Onde fica a maior geleira do mundo? É no Himalaia, Groenlândia ou Antártica? Uma pergunta gelada. Antártica. A geleira da Antártica é a maior do planeta. Pergunta 53. Qual lago é conhecido pelos tubarões de água doce? É Lago Titicaca, Nicarágua ou Malawi? Uma curiosidade aquática. Lago Nicarágua. Esse lago abriga uma população única de tubarões de água doce. Pergunta 54. Qual é o aeroporto mais movimentado do mundo por número de passageiros? É Londres Heathrow, Dubai Internacional ou Atlanta Hartsfield Jackson? Vamos voar pelo mundo. Atlanta Hartsfield Jackson é o aeroporto mais movimentado do planeta. Pergunta 55. Onde fica o túnel rodoviário mais longo do mundo? É na Noruega, Taiwan ou Emirados Árabes Unidos? Uma questão de engenharia. Noruega, com 24,5 km de extensão, detém o título de maior túnel rodoviário do mundo. Possui iluminação especial em câmaras de pedra e postos de segurança de última geração. Pergunta 56. Qual é o nome da maior ilha da Oceania, excluindo a Austrália? É Nova Guiné, Tasmânia ou Nova Caledônia? Vamos explorar a Oceania. Nova Guiné é a maior ilha da Oceania. Pergunta 57. Qual mar separa a Península Arábica do Nordeste da África? É o Árabe, Vermelho ou Mar de Andama? Uma pergunta sobre geografia. Mar Vermelho. Este mar é famoso por sua beleza e biodiversidade. Pergunta 58. Qual país asiático é conhecido como a Pérola dos Mares do Oriente? É Vietnã, Tailândia ou Filipinas? Vamos descobrir. Filipinas. Este país é conhecido por suas ilhas deslumbrantes. Pergunta 59. Onde está o maior deserto contínuo de areia do mundo? É no noroeste da África, Península Arábica ou leste da Ásia? Um desafio geográfico. Península Arábica. O Rubbo Al-Khali é um deserto extenso e fascinante. Pergunta 60. Qual país tem a única bandeira nacional que tem uma Bíblia? É República Dominicana, Colômbia ou Filipinas? Uma pergunta sobre bandeiras. República Dominicana. A bandeira desse país contém uma Bíblia no seu centro. Inscreva-se no canal. Pergunta 61. Como a Coreia do Norte é oficialmente conhecida? É a República Socialista da Coreia, Glorioso Estado Livre da Coreia ou República Popular Democrática da Coreia? Uma pergunta sobre política. República Popular Democrática da Coreia. Esse é o nome oficial do país. Pergunta 62. Onde está localizado o vasto Delta Orinoco? É na Venezuela, Brasil ou Uruguai? Vamos explorar a geografia da América do Sul. Venezuela. Este delta é um dos mais ricos em biodiversidade do mundo. Pergunta 63. O túnel do Kushi é uma atração turística em qual país? É no Vietnã, na Malásia ou no Sri Lanka? Uma questão histórica. Vietnã. Esses túneis foram usados durante a Guerra do Vietnã. Pergunta 64. Qual é o único país no mundo sem capital oficial? É Nauru, Madagascar ou Honduras? Uma curiosidade política. Nauru. Esse pequeno país não possui uma capital formal.
Pergunta 65. Quantos cromossomos tem um ser humano? São 23, 46 ou 64? Qual é a sua aposta? (46) Isso mesmo! Os seres humanos têm 46 cromossomos, organizados em 23 pares. Pergunta 66. Qual é a capital da Islândia? É Reykjavik, Dublin ou Paris? Assim ficou fácil, né? Reykjavik. Trata-se de um território insular, banhado pelo Atlântico Norte e com a sua região do extremo norte muito próxima do Círculo Polar Ártico. Pergunta 67. Qual país é o principal produtor de ouro globalmente? É a África do Sul, Austrália ou China? Uma pergunta sobre economia. China. O país lidera a produção de ouro no mundo. Pergunta 68. Qual é o nome da maior cordilheira do mundo? São as Montanhas Rochosas, ou a Cordilheira dos Andes ou Himalaia? Cordilheira dos Andes, com cerca de 8.000 quilômetros de comprimento. Ela se estende desde a Venezuela até a Patagônia, atravessando 7 países da América do Sul. Pergunta 69. Qual é o nome da maior cachoeira do mundo? É Cataratas do Niágara, Cataratas Angel ou Cataratas Vitória? Uma curiosidade aquática. Salto Angel, também conhecido como Cataratas Angel, localizado na Venezuela e com 979 metros de altura. Pergunta 70. Qual é o único país da América do Sul que tem holandês como língua oficial? É Guiana, Suriname ou Paraguai? Uma pergunta sobre línguas. Suriname. Este país é o único da região que fala holandês oficialmente. Pergunta 71. Para qual dessas capitais europeias o rio Tibre passa? É Paris, Roma ou Londres? Roma. Rio Tibre, ou Tevere, como eles chamam por lá, é o terceiro rio mais longo da Itália, com 392 quilômetros, e corta a capital Roma até desaguar no Mar Tirreno. Pergunta 72. Em qual país fica o zoológico mais antigo do mundo ainda em operação? É Viena, Londres ou Edimburgo? Uma pergunta sobre zoológico. Viena. O zoológico de Sonnschönbrunn, localizado em Viena, Áustria, abriga mais de 8.500 animais de aproximadamente 700 espécies diferentes. Pergunta 73. Qual país tem a maior rede ferroviária do mundo? É Rússia, China ou Estados Unidos? Vamos falar sobre transporte. Estados Unidos. Eles têm uma extensa rede ferroviária que conecta o país. Pergunta 74. Onde está localizada a cidade mais fria do mundo? É Alasca, Sibéria ou Groenlândia? Uma questão sobre temperaturas extremas. Sibéria. Esta região é famosa por suas temperaturas gélidas. Pergunta 75. Qual ilha caribenha tem o maior lago do Caribe? É Cuba, Hispaniola ou Jamaica? Uma pergunta sobre geografia caribenha. Hispaniola, que abriga o Lago Enriquillo. O Lago Enriquillo está localizado na República Dominicana, além de ser um dos maiores lagos hipersalinos do mundo. Ele também é o ponto mais baixo do Caribe, estando abaixo do nível do mar. Pergunta 76. Qual país é conhecido como a Terra dos Faraós? É o Iraque, Sudão ou Egito? Egito. É a Terra dos Faraós. Pergunta 77. Onde está localizado o Grand Canyon mais profundo da Índia? É Tibete, Mongólia ou Coreia do Sul? Uma curiosidade geológica. Tibete. Em forma de ferradura, a Reserva Natural Nacional do Grande Cânion de Yarlung Tsampo está localizada no sul da região autônoma do Tibete. Pergunta 78. O Passo Khyber conecta o Paquistão com qual país? É Irã, Afeganistão ou Índia?
Uma questão sobre geografia. Afeganistão. O Passo Caibar é um grande passo de montanha com 58 km de comprimento, sinuoso e com altitude máxima de 1.065 metros. Pergunta 79. Qual destes países está completamente localizado no hemisfério norte? É Índia, Indonésia ou Tanzânia? Vamos ver quem conhece os hemisférios. Índia. Este país está inteiramente no hemisfério norte. Pergunta 80. A depressão de Danakil, uma das mais quentes do mundo, está em qual país? É Etiópia, Irã ou Iêmen? Uma pergunta sobre climas extremos. Etiópia. Essa depressão é famosa por suas temperaturas elevadas e paisagens únicas. Pergunta 81. Em qual país está localizada a Caverna de Cristais Naturais? É México, Canadá ou Espanha? Uma questão sobre maravilhas naturais. México. A Caverna de Naica possui cristais impressionantes. Pergunta 82. Em qual continente estão localizadas as Montanhas dos Cárpatos? É África, Europa ou América do Norte? Uma pergunta sobre montanhas. Europa. Os Cárpatos se estendem por vários países do leste europeu. Pergunta 83. Onde fica o ponto mais baixo da Terra na África? É Lago Assal, Tana ou Chade? Uma curiosidade geográfica. Lago Assal. O ponto mais baixo da África é o Lago Assal, em Djibouti, que está 153 metros abaixo do nível do mar. Pergunta 84. Qual país consome mais eletricidade no mundo? É Estados Unidos, China ou Rússia? Uma pergunta sobre energia. China. Com seu grande consumo, este país lidera o ranking. Pergunta 85. Qual é o menor país na África continental? É Gâmbia, Gana ou Chade? Uma pergunta sobre geografia africana. Gâmbia. Este pequeno país é o menor do continente. Pergunta 86. Onde estão as formações calcárias chamadas de 12 Apóstolos? É na Austrália, Reino Unido ou Canadá? Uma pergunta sobre geografia. Austrália. Estas impressionantes formações rochosas estão na costa de Vitória. Pergunta 87. Qual corpo de água separa as ilhas do norte e do sul da Nova Zelândia? É Estreito de Cook, Golfo de Auraki ou Lago Taupo? Uma questão sobre ilhas. Cook. O Estreito de Cook é a passagem que separa as duas principais ilhas da Nova Zelândia, conectando o Mar da Tasmânia ao Oceano Pacífico. Pergunta 88. Qual é o propósito da maior construção de barro do mundo, localizada na cidade de Djenné? É um hotel, palácio ou mesquita? Vamos ver quem sabe sobre construções. É a Grande Mesquita de Djenné, localizada no Mali. Construída originalmente em 1220 e reconstruída em 1907. Pergunta 89. Qual é o nome do fenômeno natural caracterizado pela descarga elétrica entre nuvens ou entre nuvens e o solo? É o tornado, trovão ou relâmpago? Uma pergunta geológica. Relâmpago. É um fenômeno natural que envolve uma descarga elétrica entre nuvens ou entre nuvens e o solo, geralmente acompanhado por um trovão. Pergunta 90. Qual o parque nacional mais antigo do mundo? É em Yellowstone, Grand Teton ou Denali? Uma pergunta sobre maravilhas naturais. Yellowstone. O Yellowstone foi o primeiro parque nacional implantado no mundo, com recursos governamentais, em 1872. Criou o conceito que se espalhou pelos 4 cantos e ajudou a preservar santuários da natureza. Pergunta 91. A ponte sobre o rio Kai está localizada em qual país? É Índia, Tailândia ou Laos? Uma pergunta histórica.
Tailândia. A ponte é famosa pela história da Segunda Guerra Mundial. Pergunta 92. O que é uma estreita faixa de terra que conecta duas massas de terra? É arquipélago, península ou istmo? Uma pergunta sobre geografia. Istmo. Um exemplo famoso é o Istmo de Panamá. Pergunta 93. Qual é a maior cordilheira da Terra? É do Himalaia, dos Alpes ou dos Andes? Vamos escalar essa pergunta. Andes. Esta cordilheira se estende por vários países da América do Sul. Pergunta 94. Qual o nome do mar que banha a Polônia? É Báltico, Norte ou Negro? Uma questão sobre geografia europeia. Báltico. É um mar localizado entre a Península Escandinava e o norte do continente europeu. Pergunta 95. A antiga cidade de Siracusa está localizada em qual ilha? É Chipre, Sicília ou Córcega? Vamos explorar a história. Sicília. Siracusa é uma cidade histórica rica em cultura. Pergunta 96. Qual é o destino turístico mais visitado no mundo? É Itália, Estados Unidos ou França? Uma pergunta sobre turismo. França. Segundo o Guinness World Records, o renomado livro dos recordes, a Torre Eiffel, em Paris, capital da França, é o ponto turístico mais visitado do mundo. Pergunta 97. Qual oceano banha o Brasil? É o Atlântico, Mar Vermelho ou o Pacífico? Uma curiosidade sobre mares. Oceano Atlântico, que se estende por toda a costa leste do país, proporcionando uma vasta faixa litorânea com praias e portos importantes. Pergunta 98. Qual é o nome do superoceano que cercava Pangeia? É Zira, Pantalassa ou Nautilus? Uma questão sobre a história da Terra. Pantalassa. Da mesma forma como a Pangeia representava um único continente, ela era banhada por um extenso oceano que recebeu o nome de Pantalassa. Pergunta 99. Qual país europeu tem 2 enclaves em Marrocos? É Portugal, Malta ou Espanha? Vamos testar seu conhecimento. Espanha. As cidades de Ceuta e Melilla são enclaves espanhóis no norte da África. Pergunta 100. Onde estão as maiores catacumbas do mundo? É Paris, Odessa ou Roma? Uma pergunta sobre história subterrânea. Odessa. Esconde um mistério bem abaixo dos pés de seus habitantes e visitantes. Existe uma rede de túneis sob a cidade com 2.500 quilômetros e atingem uma profundidade de 60 metros abaixo do nível do mar. Parabéns, guerreiro do conhecimento, você chegou ao fim deste quiz épico. Quantas você acertou? Conta pra gente e não esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos continuar desbravando o mundo do saber com diversão e risadas. Até o próximo desafio, e lembre-se, o conhecimento é a chave para abrir todas as portas.